Boa tarde, oitavo ano. Vamos fazer agora a resolução da questão 2, lá da página 54, certo? Diz assim: resolva os sistemas de equações pelo método da substituição, certo? Então, vamos lá. Como é que funciona o método da substituição? Observe que você tem um sistema. Por que o nome sistema? Porque eu tenho mais de uma equação, certo? Do primeiro grau com duas incógnitas. Você tem essa primeira equação aqui, ó, que eu vou chamar de I, tá? Para facilitar a nossa resolução. E vou chamar essa segunda equação de 2i, tá certo? Em que consiste, certo, esse método da substituição? Vou até colocar o nome aqui, método, certo, da substituição. Bem, em que consiste o método da substituição? Consiste no seguinte: você vai escolher uma das equações, certo? E uma delas você vai colocar x em função de y ou y em função de x. Então, eu vou escolher essa primeira equação aqui que eu chamei de i, tá? Vou até colocar bem aqui, ó, equação i. Vou colocar ela embaixo. 2x mais 3y igual a 9. O que é que eu quero fazer? Eu optei por colocar y em função de x, tá? Então, para mim fazer isso, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou manter a equação do jeito que ela está, certo? Vou só afastar um pouquinho aqui o 9, só para você entender o que a gente vai fazer. Pelo princípio aditivo, existe um artifício para me tirar esse 2x aqui do primeiro membro. Como seria? Tá? Subtrair primeiro membro e segundo membro de 2x. Quando eu faço essa subtração em ambos os membros da igualdade, depois da igualdade, antes da igualdade é o primeiro membro, depois da igualdade é o segundo membro, tá? Então vejam que eu tenho uma sentença matemática de igualdade. O que foi que eu fiz? Eu peguei essa sentença, tá? E subtraí o primeiro, tá, membro de menos 2x e o segundo de menos 2x. O que é que vai acontecer? Esses dois são iguais sinais contrários. Então simplifica. O que é que me resta? 3y igual a essa diferença, ó, 9 menos 2x. Professor, mas eu ainda não tenho somente o y em função de x. Mas subtende-se que esse 3y representa o que? Um produto. Então eu posso fazer o quociente tanto do primeiro membro como do segundo membro por 3, ó. Se eu dividir primeiro e segundo membro por 3, o que é que vai acontecer? Simplifica esses dois, só me resta y, porque aqui vai dar 1 sobre 1, né? E aqui vai restar, ó, 9 menos 2x sobre 3. Pronto. A primeira equação, que foi que eu fiz nela? Eu coloquei y em função de x. Então, continuamos chamando ela de i, tá certo? O que você vai fazer agora? Você vai pegar a segunda equação. Quem é a segunda equação? Essa aqui, ó. 4x menos 5y igual a 7. Então, eu vou colocar ela bem aqui embaixo, tá? 4x menos 5y igual a 7, tá? Essa segunda equação, o que é que eu vou fazer? O nome, né? Método da substituição consiste em que essa função que você criou, y em função de x, tá? Onde tem o valor de y na segunda equação, ela vai ser substituída por essa expressão, já que y é igual a essa expressão aqui, ó. Então, nesse caso, vai ficar assim, ó. 4x menos 5 vezes, quando não tem sinal compreendido entre o coeficiente e a variável, essa parte literal, subtende-se que isso aqui é um produto, tá? Então, onde tem o valor de y, bem aqui, ó, onde eu vou colocar uma seta, certo? Você vai substituir por quem? Você vai substituir por essa equaçãozinha, já que eu coloquei y igual a essa expressão em função de x. Vamos lá. Vai ficar assim, ó. 9 menos 2x sobre 3, certo? É um produto. Tudo isso igual a quanto? Tudo isso igual a 7. O que você vai fazer agora? Resolver isso aqui, ó, tá? Então vai ficar assim, ó. 4x menos, tá? Esse 5, ele está multiplicando uma fração. Então é natural que o denominador dele é como se fosse 1. Então ficaria 1 vezes 3 no denominador, né? E 5 vezes o numerador. Pela propriedade distributiva da multiplicação em relação a essa diferença, você vai multiplicar esse termo aqui, ó, esse primeiro termo, tá? Por 9. E esse mesmo primeiro termo você vai multiplicar também por menos 2x. Então aqui, ó, menos 5 multiplicado, tá, por 9 vai dar menos 45. Certo? E o 3, professor, vai ser mantido no denominador, tá certo? E aqui vai ficar assim, ó. Menos 5 multiplicado por menos 2x, menos por menos dá mais, então aqui vai dar mais 10x. Tudo isso igual a 7.
tá certo? Como isso aqui, ó, tá? Você tem uma soma de dois termos, certo? E em função dele você tem o 3, então eu posso reescrever essa expressão assim, ó. 4x menos 45 menos 45 sobre 3, certo? Mais 10x sobre 3 igual a 7. Eu estou fazendo assim para facilitar a minha vida, certo? Porque nesse quociente aqui eu vou encontrar quanto? Eu já vou encontrar o menos 9, ó. Menos o mais dá menos. E 45 dividido por 3, aliás, vai ser igual a 15, não é isso? Mais, ó, 10x sobre 3 igual a 7. Observe que você tem aqui uma situação em que todos os denominadores são o quê? Todos os denominadores são diferentes, né? Aqui é 1 e aqui é 3 apenas. Então, eu teria que tirar o menor múltiplo comum, não é isso? Então, eu posso encontrar o quê? Frações equivalentes, né? A cada caso desse. Por exemplo, aqui não aparece, mas subtende que o denominador é 1, subtende que o denominador é 1 e subtende que o denominador é 1. Então, para eu encontrar frações equivalentes em cada caso desse que não tem o denominador 3, o que é que eu posso fazer? Eu vou manter esse 10x sobre 3 e vou multiplicar aqui, ó, numerador e denominador por 3, ó. 3 vezes 4 são 12, vai ficar 12x. 3 vezes 1 são 3, tá certo? E você vai fazer o mesmo processo com os outros, ó. Multiplica numerador e denominador por 3, ó. 3 vezes 15, 45. 3 vezes 1 são 3. Confere? E o último aqui, ó, multiplica ambos por 3, ó. 3 vezes 7 vai ser igual a quanto? 3 vezes 7 vai ser 21 e 3 vezes 1, 3. Os denominadores passaram a ser iguais? Passaram. Então, o que é que eu faço? Simplifica todos eles. Por que eu posso simplificar todos eles? Porque por aquele princípio multiplicativo, eu poderia multiplicar tanto o primeiro membro como o segundo membro, todo mundo por 3, certo? Então, eu poderia simplificá-los. De modo que é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar aqui, ó, 12x menos 45 mais esse 10x igual a 21. No primeiro membro, eu tenho dois termos que estão associados a x, ó, 12x e 10x. Eu posso somar, vai dar quanto? Vai dar 22x. No segundo membro, eu tenho aqui, ó, 21 e no primeiro membro eu tenho 45. O que é que eu vou fazer? Eu vou somar primeiro e segundo membro com 45, aplicando propriedade aditiva, certo? Sem precisar entrar em muitos detalhes. Se eu somar o primeiro membro com 45, vai dar menos 45, mais 45 dá nada. Então, esse aqui vai embora. E eu tenho que somar também o segundo membro com 45, ó. Certo? Aí, o que é que você encontrou agora? Vamos continuar bem aqui em cima, ó. Eu tenho 22x igual, certo? Aqui, ó, 22x igual a 21 mais 45. Ó, aqui vai dar 6 e aqui também vai dar 6. Portanto, o resultado aqui vai ser 66. Pelo princípio multiplicativo, eu posso multiplicar ambos por 1 sobre 22 avos, ou seja, é a mesma coisa que dividir primeiro membro e segundo membro por 22, ó. Por 22 dá 1, por 22 dá 1, só me resta x. E aqui, ó, se eu dividir aqui, ó, 66 por 22 vai dar quanto? Vai dar 3, né? 3 vezes 22 são 66. Portanto, o valor de x é numericamente igual a 3. Quando eu encontrei o valor de x, o que é que eu faço agora? Eu pego a primeira equação que eu coloquei y em função de x e vou substituir, ó. Então aqui vai ficar assim, ó, 9 menos 2 vezes o x. Quanto é o valor de x? Eu acabei de encontrar, é 3. Então voltando para cá, ó. 2 vezes 3 sobre 3, certo? Aqui, como a gente tem pouco espaço, né? Nós temos pouco espaço, vamos fazer aqui rapidinho, ó. Vem aqui embaixo. 9 menos o produto. 2 vezes 3 são 6 e o denominador continua 3. Bem aqui, o que é que eu vou encontrar? 9 menos 6 é igual a 3, então vai ficar 3 sobre 3, e esse quociente é igual a 1. Ou seja, o que foi que você encontrou? Você encontrou aqui, ó, um y igual a 1. Então, vamos colocar bem aqui embaixo, ó, x igual a 3 e y igual a 1. Ou seja, você na realidade, você encontrou uma solução que diz respeito a um par ordenado, né? Em que as coordenadas vai ser x igual a 3 e o y igual a 1, certo?